Do lado dela. É tão importante esse momento, tá bom? Procure aí quem não tem, compartilhe, entregue uma Bíblia para quem não tem aí. E é muito importante. Não vai ser longo, vai ser bem breve, mas Deus tem muito interesse em falar conosco, individualmente, tá bom? Amém. Eu queria chamar a Sávia para orar por mim, tá bom? Minha amada. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Deus, por mais uma vez poder estar aqui na Tua casa, te louvar, Senhor, conhecer novos irmãos, estar em comunhão, Senhor, edificar um ao outro e também sermos edificados pela Tua palavra, Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Deus, pois como a Tua palavra nos fala, Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que fale os nossos corações através do Teu Filho. O Senhor coloque palavra de sabedoria na boca dele, que ele fale aquilo não que nós queremos ouvir, não aquilo que agrada o nosso ego, mas aquilo que o Senhor sabe que cada um de nós precisamos ouvir. Que seja, Senhor, direcionando esse culto conforme a Tua vontade. E nós louvamos ao Senhor pela Tua permissão de estarmos aqui, guardados debaixo da Tua graça, da Tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu bem. Queridos, Mateus 18, a partir do 21. Mateus capítulo 18. O tema é sobre a urgência do perdão, tá? A urgência de perdoar. Perdão. Tá bom? Não é um tema bem muito popular, mas e também muito mal explicado. Então, eu quero que nos próximos 20 minutos aí a gente possa entender isso, tá? Eu percebo muito que, eu não sei se o brasileiro, mas não sei se nordestino, acho que o ser humano, né? Nós temos muita dificuldade de nos expor, assim, de chegar para a pessoa e falar que errou, ou então se a pessoa errar com a gente, da gente ir lá e conversar olho no olho, como o Alex fez comigo ainda agora. A gente tem muita dificuldade, muito mesmo. A gente tem dificuldade de levar o não, sei lá, a gente vive com medo de decepção o tempo inteiro. Até de seminário na escola mata qualquer um. Dificuldade de se expor, dificuldade de fraqueza mesmo. Mas a palavra de Deus, ela é rica, porque ela não esconde as fraquezas dos heróis dela. A palavra de Deus tem heróis, mas que teve muitas fraquezas. Tá bom? Que falar de Abraão, né? Pai da fé, homem de Deus, homem de Deus, homem de fé, mas que chegou numa cidade e estava com medo do rei matar ele para ficar com Sara, e ele falou assim: é minha irmã. Sendo que era a mulher dele, né? Dormia com ele. Chegou na outra cidade, fez a mesma coisa. Pecou. Deus prometeu um filho a Abraão. Confia, vou te dar um filho, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em determinado momento, ele quis uma via média, ele quis um atalho. E ele pegou e ele teve relação com a sua empregada, com sua ama, com a Agar, e nasceu Ismael. Mas Ismael não era filho da promessa, a promessa era para Sara. Homens falham. Os heróis da Bíblia, não é para a gente olhar para os heróis e falar, quero ser como ele. Não, é para mostrar o quanto Deus faz em homens pecadores. O que falar do nosso apóstolo Paulo? Paulo teve uma briga, porque ele brigou com João Marcos, se apartou. Aí teve um momento lá que Barnabé queria levar Marcos junto na viagem, e Paulo não vai levar Marcos não, e teve uma briga, separou Paulo e Barnabé mesmo. Que falar de Pedro e Paulo? Tiveram uma discussão. Então, Davi, nossa, os exemplos são muitos. Homens falham, e nós deveríamos, nas nossas fraquezas,
quando nós ofendermos alguém, ou ofendermos a Deus, deveríamos ser rápidos em pedir perdão, mas nós temos uma resistência. Imagina quem namora, isso é muito, nossa, isso é toda hora. Mas a Bíblia nos ensina da urgência do perdão e da seriedade disso. Da seriedade. Abrir em Mateus 18, 21, olha como está o texto aí. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou em alguma outra versão, 77 vezes, né? Na NTLH fala 77 vezes. 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha, nós louvamos a vida de Pedro, porque Pedro, toda hora, ele está fazendo pergunta a Jesus. Ele não entende uma coisa, ele vai falar e vai e pergunta: aquele aluno bom, aquele aluno de óculosinho na frente da sala? Sim, Jesus. Mas quando é que vai ser o princípio das dores? Sim, Jesus, me explica essa parábola do semeador. Sim, Jesus, eu não entendi, me explica isso. Pedrão, nós agradecemos muito pela língua de Pedrão. Em alguns momentos ele vacilou por falar demais. Mas Pedrão, ele não se conformava. Quando o professor explicava: não entendi não. E Pedrão veio, aí Pedrão vem até Jesus e pergunta: sim, Senhor, a lei fala, no livro de Amós, por exemplo, que Deus fala assim: se pecar 3 vezes contra mim, eu perdoo, na 4ª eu puno. Em Amós está falando isso. Em Provérbios fala assim: 7 vezes cairá o justo e se levantará. E Jesus, um versículo antes, do 15 ao 20, está falando de como se deve perdoar o irmão. Pedrão não entendeu direito e falou: Senhor, até 7 vezes tem que perdoar? Ou seja, se alguém vacilar, se o Arthur vacilar comigo 7 vezes, pronto, 7 vezes eu perdoo, na 8ª, tenho que perdoar? Era mais ou menos assim a pergunta. Aí Jesus falou: não, até 70 vezes 7. Só que Jesus conhece o coração de Pedro e os nossos. Talvez nós iríamos calcular. Quero ver se tem alguém bom de matemática aqui. Você. Quanto é que é 70 vezes 7? Você mesmo me esqueci teu nome. Gustavo. Quanto é que é 70 vezes 7? Não sabe. Quem é que sabe? 490. Pedrão então pensou: 490. Pronto, agora eu já sei. Na 491 eu não vou perdoar mais. Só que Jesus, ele conhece o coração. Pedrão, eu acho que não ficou tão claro.
Eu vou explicar aqui melhor essa parábola, que é para você entender como o perdão é qualitativo, não é quantitativo. E ele vai ilustrar com essa parábola. Então, o reino dos céus é a igreja, tá bom? Igreja invisível. Aqui estão o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você que crê em Jesus e descansou aos pés do Senhor. O rei que resolveu prestar contas, quem é o rei? É o Senhor, é Deus. E os inquilinos aqui, os servos, aqui seria melhor a tradução sátrapas. Aqui não é escravo, não é doulos, porque um rei não emprestava tanto dinheiro ao escravo assim, tá? É um sátrapa, era alguém com uma posição um pouquinho mais elevada. Quando a palavra fala escravo na Bíblia, nem sempre era aquele que está amarrado com uma bola de ferro nas pernas, tá? Médicos eram escravos. É porque a sociedade vai avançando e há muita maldade com o escravo também. Mas no povo de Israel, a escravidão não era como era hoje, não. Existiam até leis para escravidão. Enfim, é um tema até polêmico isso. Mas esse rei emprestou muito dinheiro para essas pessoas. E um certo dia, ele falou o seguinte: traz aí a lista aí dos meus devedores. Aí botou na mesa e começou a chamar de um por um. Aí apareceu esse rapaz aqui, que lhe devia muito dinheiro. Rapaz, quanto era aí, no versículo 24, quanto é que esse rapaz devia? 10 mil talentos, é isso? Olha só, um talento equivale a 6 mil denários. 6 mil denários, vão gravando. 6 mil denários, um talento. Se multiplicar por os 10 mil, dá 60 mil denários, é isso? Não. Dá 6 vezes 10 mil dá 600 mil denários? Mais ou menos isso? Nossa, não sei matemática. Dá muito denário, muito denário. Eu acho que é 60 mil denários. Vamos calcular assim. Eu acho que o rei não emprestou tudo isso para ele. O texto não está dizendo. Mas é possível que isso foi adiando. E o rei foi tendo paciência. E o rei foi tendo paciência. E foi tendo paciência e foi adiando. Chegou um dia que agora você vai pagar. Na Palestina, dívida leva para a cadeia. Aqui no Brasil não. Compra o carro, no mês seguinte bota lá no supervisional e não paga mais e acabou, não vai preso. Na Palestina dá cadeia e é sério. E esse rapaz não tinha como pagar, e o Senhor, não vai pagar não? Pois vamos fazer o que a lei ordena. Vai ser vendido como escravo, né? Porém, o servo, numa posição de humildade, pediu clemência. Não foi isso que aconteceu? No versículo 26, prostrou-se aquele servo, prostrou-se e pediu: por favor, ser paciente, não faça isso comigo não, porque a mulher, os filhos, isso é tudo vendido. E era assim mesmo. Está lembrado da viúva pobre? Os filhos iam ser vendidos como escravo? Se não pagasse, era rígido a questão de dívida. Mas o rei, como é dono de tudo, falou o seguinte: compadeceu-se. Essa palavra no grego aí tem a ver com as entranhas. Foi do coração que o rei perdoou. Mandou embora e vai embora. Está perdoado. Saindo aquele servo, encontrou o seu conservo. Quanto é que o conservo dele devia? Quem pode ler no versículo 28? Quanto é que devia? Quanto é que o conservo devia ao servo? 100 denários. É porque tem dinheiro aí, né? Um denário equivale ao trabalho de um dia braçal. Estão lembrados da parábola da vinha? Um denário, todo mundo recebeu um denário. Porque um denário é um dia de trabalho. Equivale a dizer que 100 denários eram uns 3 meses de trabalho. Pouquíssimo equivalente ao que o outro lá devia, que era 10 mil talentos. Muito pouco, era nada.
E o que foi que ele fez? Então, aí, o conservo falou. O conservo tomou a mesma atitude que ele tomou. Rapaz, perdoa aí, rapaz. Tenha paciência comigo, eu vou te pagar. É até pouco, né? Vou pagar você. E ele falou, não. Agarrou no pescoço. Lançou na prisão até que saldasse toda a dívida. Ele usou a força da lei e botou na cadeia mesmo. O que vai acontecer? Vendo os seus companheiros, versículo 31. Aí os outros conservos viram. Rapaz, chegaram ao rei e falaram, rapaz, tu perdoou o fulano muito, milhões de dinheiro, só que ele achou o outro que devia algumas centenas, e ele não perdoou não. Levou para a justiça, e a justiça prendeu, ele vai ser vendido como escravo, está sofrendo. E o rei, que governa sobre tudo, chamou aquele rapaz de volta. Peguem lá ele lá. Versículo 32 ao 35 é um versículo muito sério. Olha o que diz. Então, o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus termina com a explicação, finaliza assim Jesus. Assim também meu Pai, o Deus Supremo, Criador de todas as coisas, fará a quem não perdoar a cada um seu conservo. Queridos, olha, perdão não significa dizer que você necessariamente vai ter que fazer uma reconciliação com a pessoa, tá? Existem dois extremos, que eu perdoo ele, mas para cá, fica daí para cá. Não, você não perdoa não, você não perdoa não. E existe o outro que te perdoei, como você está bonito hoje, rapaz. É a hipocrisia também. Não precisa ser hipócrita, não precisa dizer que a pessoa está bonita porque você perdoou ela. Agora, quem perdoa, aqui sai. Quem perdoou mesmo. Quem perdoou o pai, a mãe, aquela pessoa que foi embora, que te maltratou. É no coração você tem que perdoar. Não necessariamente eu vou conseguir ser amigo do Alex de novo, porque não dá, porque talvez ele seja muito chato, mas eu perdoo ele. Você não é chato não. Não necessariamente eu vou ter que me reconciliar com a minha namorada, se eu terminar com ela, porque não dá mais, mas eu te perdoo, está perdoado. Queridos, é importantíssimo, é urgente o perdão. Na oração dominical, como é que você tem que orar? Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. A questão é, será que a gente pode orar, me perdoa porque eu tenho perdoado? A questão é essa. Parece que Jesus leva tão a sério isso, que quando ele termina a oração dominical, ele dá uma explicaçãozinha assim, capítulo 6 de Mateus, versículo 16. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes, tampouco vosso Pai perdoará. Meu Deus, olha só. Eu me considero um reformado. Eu gosto da teologia reformada, adoro. Adoro Lutero, Calvino. Esses caras para mim são heróis. Amo demais. Agora, a salvação é somente pela graça. É somente pela fé. Agora, a graça somente que me salva não é a graça sozinha. Eu não posso dizer que fui salvo e a graça não me transformou. Paulo fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque sois feituras suas, criados para as boas obras. Então as obras é uma clara expressão de que a fé te alcançou. Então,
se você não perdoar, não é que o teu perdão te leva para o inferno, mas você não perdoar mostra que você não foi alcançado pela graça. Tá? Eu não perdoo, vou para o inferno porque eu não perdoei? Não é por obras. Mas você não perdoar mostrou que você não foi alcançado pela graça, porque quem foi alcançado pela graça sabe o quanto tem pecado e o quanto Deus te ama mesmo assim. Tá bom? Salmo 40, versículo 12 diz que nós temos tantos pecados que são mais do que os cabelos da nossa cabeça. E mesmo assim a graça te alcançou. Amém? A graça não alcançou vocês? É por obras? Vocês vão pagar a salvação? Não, nós não somos católicos. Não é por obras. É pela graça somente pela graça. Mas a graça não vem sozinha. A graça vem com transformação, tá? Amados, dentro desse texto, existem algumas realidades que nós temos que nos atentar. E eu vou finalizar aqui, já é 8h34, mas existem algumas realidades que você não pode sair daqui sem saber. Primeiro, queridos, nós, nessa parábola, somos esse que devia 10 mil talentos. Tá bom? Nós não somos esse que deve 100 denários, não. Nós devemos muito para Deus. Meu Deus, muito mesmo. Meu Deus, só eu sei quanto eu devo para Deus. Só eu sei. Porém, esse texto também mostra outra realidade. Mostra a realidade de um Deus bondoso, cara. Não é não? É um rei que não é tirano. Quantas vezes aqui nesse mundo alguém deve a outra e vai no tribunal, pode ser crente, vai no tribunal de ímpio, não, vai me pagar, me deve, é justo. Não, ele bota mesmo, mas aí o outro fala, eu não tenho dinheiro para te pagar, não estou nem aí, me pega empréstimo. Agora Deus não, Deus sabia que você não poderia pagar os seus pecados. E Ele deu quem no seu lugar? Seu filho, tá? Era o Cordeiro Santo que deveria morrer por você. Nós somos esse que deve 10 mil talentos, nós somos ele, e esse texto mostra quanto Deus é bom, não é verdade? Muito bom. Outra coisa, se nós somos esse aqui, qual é o nosso papel? Depois de alcançados pela graça? Perdoar o próximo, ser bom. Queridos, tem um grande comentarista que ele falou o seguinte, olha, escuta isso. Com que facilidade, com que rapidez, Deus pode trazer o pecador mais orgulhoso aos seus pés. Acabe ao seu pano de saco, Manassés as suas orações, Faraó as suas confissões, Judas a sua restituição, Simão, o mágico, a sua súplica, Belsazar aos seus temores. O coração mais resistente, qualquer pecador, desmaiará quando Deus colocar seus pecados em ordem, naquele grande dia, tá bom? Então, nós somos esse, e queridos, temos que sair daqui prontos a perdoar. Meu Deus, a gente está engolindo, a gente está coando mosquito. Deus perdoou coisas grandes nossas, e a gente não consegue perdoar se o irmão não falou com a gente. A gente fica magoado. Se o irmão não respondeu no WhatsApp, se isso, se aquilo outro, nós temos que perdoar. Outra coisa que nós devemos perceber, aquele que não quer perdoar, que não quer usar de bondade, não espere um rei bondoso na sua frente naquele grande dia, não espere. Espere alguém muito furioso naquele grande dia, tá bom? E existe uma coisa aqui, meus queridos, no versículo 34, olha como o nosso Deus, Ele faz para que nós obedeçamos. Olha, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse a dívida. Ficou preso e atormentado, até pagar toda a dívida. Presta atenção. Existem pessoas tão
boas, tão maravilhosas, que estão até aqui na igreja, servem na casa de Deus. São pessoas lindas, maravilhosas, muito úteis. Mas por que a vida dela está amarrada, está presa, e ela não consegue se livrar, a vida dela não anda para frente? E por que ela vive atormentada com problemas que, meu Deus, tão simples, é um terror para a vida dela? Porque talvez o Senhor está usando isso para nos perturbar, para que você perdoe essa pessoa. Se Deus deu essa palavra, alguém tem que perdoar aqui, eu tenho certeza disso. Pessoas que não vão para frente, é incrível isso, é incrível, tem todo o potencial, mas estão presas. É Deus que está fazendo isso, para a gente abrir nossos olhos, tá bom? Queridos, a graça nos alcançou e nós temos que dar continuidade ao que Deus fez nas nossas vidas, e temos que perdoar, temos que ser bênção na vida do outro, tá bom? Última coisa que eu queria falar, e preste atenção, existe uma coisa que muito pouco se fala, e quando se fala, é querendo botar medo, ou, por exemplo, tem uma igreja aí que fala assim, fulano está no inferno na hora dessa porque saiu da minha igreja, alguma coisa assim. Fulano perdeu o braço, por quê? Porque ele saiu da igreja tal. Mas Cristo, Ele dá avisos para a gente, porque Deus, Ele é bom, cara. Olha só, Jesus está mostrando a realidade, sabe de onde? Do inferno aqui. Atormentado. Queridos, não precisa nem Apocalipse 14, mas em todo o texto, Deus fala sobre o inferno. Está lembrado da parábola do rico e Lázaro? Meu Deus, lá é um lugar de muito tormento. Muito tormento. Pelos séculos, dos séculos, dos séculos e dos séculos. Uma atitude sua pode livrar você de lá. Gente, e olha só, não só perdoar é uma coisa séria, mas Deus chama alguém que fere o outro e não pede perdão de assassino. Alguém que odeia seu irmão, não é só o simples odiar, não. Vamos para o texto de Mateus 6. Abram aí, Mateus 5, versículo 21. Jesus vai interpretar o não matarás, não é matar fisicamente, não. Você que odeia e não perdoa, Jesus chama de assassino. Olha só, Mateus 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, existia pena capital. Quem matava era morto, antigamente. Hoje tem também. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar raca estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só. Amados, Deus não preparou o inferno para o ser humano, não foi o plano de Deus, não. Foi o céu para o ser humano. Mas, diante da palavra, diante dessa palavra simples, cabe a nós praticarmos ela, tá bom? O Senhor deixou esse livro maravilhoso, esse livro tão gostoso de ler, para o nosso bem, tá? Olha só, tem pessoas que pensam assim, quando eu falo de perdão, você já se lembra de alguma coisa muito ruim que aconteceu e que você não quer perdoar. Mas existem coisas mais simples que você deveria pedir perdão, por exemplo. Às vezes eu trato minha noiva mal. Não é nem mal, eu sou ríspido. Aí eu mandei aquela mensagem, eu fiquei, vixe, rapaz, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu acelero, meu bem, eu falei ríspido aí, perdoa, errei. Seja rápido nas coisas simples. Não deixe acontecer. Quando você começa devagar, aquilo que é grande demais para perdoar fica leve. Comece pelas coisas pequenas, tá bom? Pelas coisas pequenas. Vamos falar com Deus. Eu já terminei o que eu queria falar, tá?
Talvez aí você possa falar com Deus o que possa estar te atormentando. Pedir perdão não tem só a ver com que alguém te fez mal. Talvez você fez mal a alguém, também tem que pedir perdão. Talvez alguém fez mal a você e você está esperando a pessoa pedir perdão. Está errado. É você que tem que pedir perdão à pessoa. É você que tem que ir lá. Paz, bora conversar aqui, bora ficar de mal não. Tá? Você ofendia a Deus, mas Deus foi atrás de você e te salvou. Então faça isso também. A pessoa, olha só, quando alguém está com muita ódio do outro, ela fala assim: para mim aquela pessoa morreu, para mim. Aquela pessoa morreu. Morreu mesmo, você matou ela, você é um assassino. Você é um assassino. Tá bom? E assassinos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão mesmo. Feche os olhos. Pai, eu sou o primeiro aqui a confessar o quanto somos perversos, Deus. Eu sou o primeiro a confessar o quanto somos tardios em perdoar, em pedir perdão. O quanto raciocinamos, racionalizamos, medimos consequências, não queremos expor nossas fraquezas. Senhor, esse assunto é tão sério que o Senhor falou que não nos perdoará se a gente não pedir perdão. Senhor, ajuda a nós aqui, Deus, a exercer o perdão. Senhor, tantas pessoas com vida amarrada, presa e atormentada, porque não quer pedir perdão a outros, que até fizeram mal a ela não tem culpa nenhuma, mas quem foi alcançado pela graça entende que aqueles que não foram alcançados estão mortos nos seus delitos e pecados. Senhor Deus, nos ajude, Deus, a exercer o perdão, a pedir perdão, Deus. Senhor, nos ajude a lembrar o quanto nós devemos ao Senhor e o quanto o Senhor nos perdoou naquela cruz. O escrito de dívida foi pago. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, pagou os nossos pecados. Deus, o que nós devia ao Senhor? 10.000 talentos, uma quantia absurda, e o Senhor nos perdoou. O que é coisas mínimas dos outros, a gente não pode perdoar, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Pai, também há pessoas que acham nessa noite que o Senhor está de mal com elas, elas acham que deve demais ao Senhor, e o Senhor parece que está as cobrando, está punindo, está maltratando-as. Mas o Senhor é um Deus bondoso, um Pai amoroso, um Pai que perdoa qualquer pecado, seja grande, seja pequeno. O Senhor é um Deus que perdoa todo tipo de pecador, Deus, todos. Senhor, que o Senhor possa amar essa pessoa agora aí, que essa pessoa possa se sentir parte do reino de novo. Essa pessoa, assim como Pedro que falou, vou pescar, eu já não me sinto parte, mas o Senhor foi atrás dele, o Senhor foi restaurá-lo. Há pessoas aqui que precisam também disso. Há pessoas como eu que precisam todo dia disso, Deus. Eu preciso muito do seu perdão, Deus. Preciso muito do Senhor, Pai. Vem, Deus, nessa noite, e nos faça, Deus, enxergar que somos perdoados. Somos como esse servo aqui que devia muito, mas foi perdoado. E diante disso, Deus, nos ajude a ir atrás de quem for que nós matamos em nosso coração, ir atrás destes e pedir perdão, Deus, porque senão o Senhor também não perdoará a nossa ofensa. Nos ajude, Deus. Amém, em nome de Jesus. Faz-me morrer para as coisas desse mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso.
cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. E faz outra vez, faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, e como na primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Deus, é incrível como nós precisamos sempre lembrarmos, Deus, de onde a gente caiu, de onde nós estávamos quando nos encontramos a primeira vez contigo, Deus. É importante, Deus, ter esse dia em mente, porque nesse dia o Senhor estava de braços abertos, nos acolhendo, nos abraçando. E é incrível esse jeito de amar que o Senhor tem. Sabe, Deus, como um pai perdoa um filho que decide tomar toda a sua herança, Deus, e seguir a sua própria vida. É o Senhor nessa noite, nos abraçando e nos perdoando, Deus. Deus, que nós possamos plantar o perdão no nosso coração, que nós possamos viver, Deus, o perdão. Não adianta palavras se elas não justificam as suas ações. Então, Deus, faz outra vez, Senhor. Só mais uma vez, Deus, como Tu fez na primeira vez, porque nós estamos dispostos, Deus, a viver como o Senhor quer. E faz outra vez, faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Amém. Pé, vamos embora para casa. Amém. Fecha os olhos. Deus, obrigado por esse culto aqui. E Deus, louvado seja o Teu nome. Nós somos perdoados em Ti, Deus. E vamos poder dormir tranquilo, porque o Senhor é um Deus bondoso. Guarda a volta do meu irmão para casa, ou para onde quer que ele vá. Deus, que ele seja guardado por Ti, guardado na entrada, na saída. Que o Senhor proteja o seu lar, proteja as suas emoções, seu coração. Amém. E que Ele, Deus, esteja sempre pronto a perdoar, Senhor. Sempre pronto. Porque se a gente não perdoar, o Senhor também não vai nos perdoar. Deus, nos ajude a lembrar que nós devíamos muito e o Senhor nos perdoou. O que é, Deus? Coisas mínimas nesse mundo. Senhor, amanhã tem culto. Abençoa também a programação de amanhã. E livra-nos do homem mau, Deus. Livra-nos, Pai. Nos dá uma boa noite de sono. Em nome de Jesus. Amém. Para casa. Glória a Deus.
Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.